Estamos passeando aqui pelo calendário da criação para você ver como Deus fez tudo bonitinho e deu todas as pistas pra gente. Por isso que quem faz as coisas assim, de acordo com a vontade dele, não erra. Então, obedecer é a melhor forma, né? Vamos entender direitinho isso aqui. Então, estamos lendo que no primeiro dia ele fez o sol, então separou o dia da noite, e com isso criou o ciclo circadiano e outras coisas. No segundo dia, o que ele fez? Ele fez o firmamento e separou as águas. Aqui eu vejo claramente a importância da hidratação. Porque as águas são os oceanos e os rios também. Então, hidratação é fundamental, porque tudo no nosso corpo acontece em meio aquoso. Então, toxinas são eliminadas, porque assim, o nosso corpo, por exemplo, produz um hormônio. Depois que esse hormônio foi utilizado, ele tem que ser eliminado, ele virou uma toxina. Então, o corpo tem todo um metabolismo fantástico de detoxificação que é feito no fígado para desmontar esse hormônio, para ele ser excretado. Agora, se nós não temos aquela boa microbiota intestinal, amiga da gente, a má, sabe o que ela faz? Porque eu digo assim, tem o bem e o mal brigando aqui fora, tem o bem e o mal brigando na barriga da gente. Então, o que a má faz? Quando aqueles dois metabólitos que já foram desmontados desse hormônio vão lá para o intestino para serem excretados, sabe o que elas fazem? Elas montam de novo o hormônio e jogam na corrente sanguínea. Aí você não entende porque, de repente, você está com todo esse comprometimento hormonal no seu organismo. Então, lembre-se, cuidar da microbiota intestinal é saúde. Depende dela, saúde ou não, e você ser magra ou não também. Bom, aí nós tivemos o segundo dia, que, como Deus fez, viu e disse que era bom. Aí, no versículo 9, Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. Então, quando separa a água, veio a terra. Então, aí nós temos tudo começando. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra e o que foi se ajuntando foi chamado de mar. E lógico, nós tivemos os rios também. E Deus viu que isso era bom. Aí, depois que Deus já fez ali, deixou as águas para cá e a terra para lá, aí ele pôde fazer a primeira, olha como ele é coerente, né? Ele pôde fazer o nosso alimento. Então, olha só, por isso que eu digo, alimento é para ser plantado na terra. Aquele hidropônico lá, gente, cuidado, a gente pensa que é tudo de bom, mas o que é colocado ali para a plantinha crescer não é como se tivesse os elementos naturais de uma boa terra, tá? E o que aconteceu? Nós tivemos então aqui no versículo 11, Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham a semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie e que o fruto contenha a sua semente. Gente, sabe o que é isso? Não é pra gente comer alimento transgênico. O alimento transgênico não acontece isso. Você não planta a semente dele e não volta a crescer uma árvore ou algo da mesma espécie. Então, são detalhes que a gente encontra que são verdadeiras pérolas, né? E outra coisa, tem muito aqui a semente que vai ser plantada e que vai dar um fruto igual à sua espécie. Esse negócio de espécie com espécie separadas, tá? Isso é muito também significativo, tá? E foi assim feito. A terra produziu plantas, ervas que contenham sementes segundo a sua espécie. Por isso que leite a gente tem que tomar segundo a sua espécie, tá?
cada mãe tem o leite para o seu filho, segundo a sua espécie, cada mamífero, né? E no caso das plantas, contendo o fruto com a sua semente. Deus viu que isso era bom. Aí sobreveio a tarde, depois a manhã. Isso foi no terceiro dia. Gente, no terceiro dia, tá claro para nós o que nós temos que comer. Legumes, verduras e frutas têm que compor 80% do nosso prato. 80%. E qual a cor que predomina na natureza? O verde. O verde predomina, olha, vou botar um slide aí para vocês verem. Olha a diferença dessas duas bonitinhas, uma vermelha e uma verde. Qual a diferença? Elas são muito parecidas, né? Qual a diferença? Que uma é vermelha e a outra é verde. Mas a grande diferença é que a vermelha é a célula do nosso sangue, hemoglobina. Ela é vermelhinha no centro porque tem um ferro. E por que a outra verdinha, ela é tão parecida, só que a cor é diferente, é verde. Por quê? Porque o centro é a clorofila, que tem o maestro dos minerais, magnésio. Então, o centro de todo alimento com clorofila é o magnésio. E o magnésio é o grande maestro dos minerais. Isso eu acho muito importante dizer pelo seguinte: nós trocamos milhões de células todos os dias. Você sabia que em 3 meses você troca 80% das células do seu corpo? Pois é. Então, a cada 3 meses você tem a oportunidade de se renovar. Por isso que os meus cursos, né, do programa Desinflama são 12 semanas, para dar a oportunidade de você ter um encontro com você mesma na sua melhor versão, que foi aquela que Deus planejou, dali 3 meses. Então, primeira coisa, vitaminas e minerais, eu preciso de todos, mesmo aquele lá que é um pouquinho, mas eu preciso daquele pouquinho. Então, diariamente eu preciso de 44 diferentes vitaminas, minerais, além de compostos bioativos. Gente, onde é que eu vou encontrar isso? No supermercado? Naquele pacote que eu abro? Que ali tá o pai da mentira, como eu já falei para vocês em programas anteriores. Você come uma coisa cheirando uma coisa e quando chega no estômago é outra completamente diferente e o seu corpo fica doidinho, que não sabe como lidar com aquilo tudo. Então, você precisa de uma orquestra. E uma orquestra, ela tem um roteiro. Tem X instrumentos de cordas, outros de sopro. Você não vai ter uma orquestra que de repente tenha 5 bumbos e 1 violino. Você precisa de harmonia. Mas mesmo com essa harmonia, você precisa de alguém para orquestrar tudo isso, que é o magnésio. Ele é o maestro dos minerais. Você não tem nada no seu corpo que deixe de usar magnésio. Sabe aquele cansaço que às vezes você sente? Sabe que pode ser falta de magnésio? Por quê? Porque quando você comeu carboidrato que quebrou, aí fez a glicose lá na corrente sanguínea conseguiu entrar dentro da célula, mas para essa glicose fazer energia, tá? Ela precisa entrar dentro de uma organela que tem lá no meu livro do intestino, que quando eu voltei para a faculdade, eu descobri que célula não era só membrana, núcleo e citoplasma, né? Que era uma cidade. Aí fui apresentada as mitocôndrias. Então, essa glicose, ela tem que passar por várias transformações para se tornar energia, que é o tal do ATP. Gente, o ATP, para ser realmente energia, ele depende do magnésio. Então, o corpo inteiro depende desse magnésio maravilhoso, por isso que nós precisamos comer muito verde. Que bom que o verde tem muitas vitaminas e minerais e poucas calorias. Aí você também entende por que eu amo de paixão o meu suco farmácia. Começando o dia com ele, você não tem erro, você já ingere tudo o que precisa. Só faço uma recomendação.
compre uma centrífuga. Hoje tem várias bem baratinhas no mercado, porque eu preciso que essa couve seja inteiramente esmagada da forma como ela é numa centrífuga. No liquidificador, além de não ficar tão gostoso, não é tão eficiente.